O que é um ser humano? Não existe essa definição. Se nós tomarmos um ser que tem apenas a sobrevivência confortável, segura e prazerosa como finalidade de vida, bom, isso não é uma coisa exclusiva da humanidade. Um animal também quer sobreviver da maneira mais confortável possível. O que é que realmente atravessa o umbral da humanidade e nos torna humanos? Eu não sei se vocês já ouviram falar de um experimento, não é da geração de vocês, mas a minha geração conheceu muito, ouviu falar disso, que foi uma macaquinha na década de 60, o Washoe. Já ouviram falar? Não. Washoe, ela era uma chimpanzé que foi adotada por um casal de psicólogos, Roger Fultz e a esposa, e ela foi adotada um bebezinho. Existe isso na internet, vocês encontram fácil. E eles, na presença dela, só se comunicavam com o código de surdo-mudo norte-americano. De tal maneira que, a uma certa idade, a Washoe aprendeu a usar esse código, falava algumas palavras, algumas frasezinhas bem toscas, né, juntando palavras, e, inclusive, quando ela chegou a ter um filhote, ela chegou a passar algumas dessas coisas para o seu filhote. Agora, do que falava o Washoe? O Washoe falava comida, descanso, passeio, carinho. Você percebe que ela falava basicamente das coisas que nós também falamos? Comida, conforto, passeio, diversão. Tá? As coisas que falamos. Mas nós dizemos, eu quero ir a um restaurante. E ela dizia comida. Bom, é um macaco com uma riqueza sintática maior, né? Ou seja, uma sintaxe mais complexa. Mas é a mesma ideia, o mesmo conteúdo. A Washoe nunca chegaria para você e diria Washoe justiça, Washoe fraternidade, Washoe amor. Não falaria. Esse é um limite de conceitos, de necessidades que ela não tinha. Esse é o limite dela. Ela não trabalha com metafísica, ela não trabalha com valores. Agora, o ser humano que poderia trabalhar também muitas vezes não passa desse limite. Também não para pensar o que é a justiça. Justiça é o que me beneficia em cada contexto. O que seria verdade, o que seria fraternidade? Não. Simplesmente aquilo que me beneficia em cada contexto. É a vontade, a verdade, o amor. Tá? Então, existe um umbral a partir do qual nós podemos considerar. É um ser humano. Alimenta-se de coisas metafísicas, deslumbra-se diante da beleza, tem um sentido de sacralização da vida, ama valores, virtudes, ama a sabedoria, todo um conjunto de especulações, todo um mundo que só a consciência humana é capaz de atingir, portanto, que nos diferencia. Nenhum animal entra nessa seara. Agora, quando um ser humano também não entra, significa que ele tem o potencial humano ainda não desenvolvido. Está meramente usando seus recursos racionais para potencializar aquilo que um animal também quer. Ele simplesmente vai ter em maior quantidade e qualidade, mas o mesmo. Exatamente o mesmo. Quando ele começa a buscar algo um pouquinho mais sutil, um pouco mais humanista realmente, aí você pode dizer, a partir daqui começou a esfera humana. Agora, nós não somos nem educados para buscar essas coisas. Somos educados para buscar sucesso material dentro da sociedade. Somos formados tecnicamente para produzir, gerar resultados materiais. Nada mais. Quando você chega para a criança e pergunta o que você vai ser quando crescer, você não está perguntando o que ela vai ser. Você está perguntando o que ela vai fazer. Né? Vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai ganhar tanto de dinheiro, é isso que você está perguntando. O que ela vai ser? Ela vai ser justa? Ela vai ser uma pessoa boa? Ela vai ser uma pessoa generosa? Isso ninguém está preocupado em perguntar ou formá-lo para ser. Ou seja, esse não é o top de linha da sociedade. Isso não é o ponto para onde se direcionam os seres humanos no processo de educação. Então, nós ficamos meio perdidos. O que é? O que se espera de mim? O que é um ser humano? E, às vezes, temos essa inquietude, essa necessidade de descoberta, mas não há nenhum indicador do lado de fora que nos ajude a ver algo que faça sentido, a trazer isso à tona, a ter o parto, né, da mulher que estava grávida lá. Né? Ou seja, uma ajuda, uma mulher que está grávida, necessariamente ela vai dar à luz, mas uma ajuda numa parteira do lado de fora faz uma grande diferença, né? A sociedade deveria ter esses elementos que convidam o ser humano a se humanizar. Mas cada vez mais os convites que são despejados sobre a humanidade seja materialista. Tenha lucro, tenha ganhos só para você. Ou não seja materialista e demonize 100% qualquer ganho que vem através do capital. Que é também uma dicotomia esquisita, né? Assim, eu não quero me desenvolver, eu não quero ter um trabalho, eu não quero ter um... Mas você não pode ter. Se você me explica, se você tem de um lado uma lógica capitalista, do outro lado uma lógica socialista, aqui você tem o patrimônio reunido na mão
de pessoas. Aqui o patrimônio distribuído dentro de um grupo. Ambos estão pensando em quê? Patrimônio. Exato. Tem alguém falando de valores aí? Sim. Não tem. Então continua sendo materialista do mesmo jeito. Ninguém está pensando em ser justo, ninguém está Nada. pensando em... Como diz lá a tradição bíblica, que tudo mais será dado por acréscimo, porque se você é justo, é lógico que você terá uma distribuição de recursos que contemporize a necessidade do outro, que você não deixará ninguém passar fome do seu lado. Claro. Isso é um fruto, é um produto, não é uma causa, é uma consequência dos valores. Entende?